Toda a força que tenho vem do Senhor. É de suas mãos que recebo o alimento para o meu corpo e meu espírito. É do seu amor que tiro energia para caminhar adiante e saber que não preciso temer. Eu peço que o Senhor me ensine a renovar essa força todos os dias. Pai, me preenche com seu poder, sopra em mim com ternura e confiança, para que eu me sinta protegida e me lembre que sem sua luz eu não consigo prosseguir. Em tudo te entrego a minha vida, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fevereiro 13, Êxodo, do capítulo 35, no versículo 10 ao capítulo 36, no versículo 38. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor, e todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo da cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construíram conforme o Senhor ordenou.
Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos, especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: o povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que o suficiente para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiram com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas umas às outras. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado à meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, traçado com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina
para a entrada da tenda. Confeccionou-as com linho finamente tecido e bordou artisticamente usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Mateus, do capítulo 27, no versículo 32 até o versículo 66. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o construiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse, eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram, esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em voz alta novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo feito de linho e o colocou num túmulo novo, de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu, levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Salmos, do capítulo 34, no versículo 1 até o versículo 10. Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença.
Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me glorificarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. Provérbios do capítulo 9, no versículo 7 até o versículo 8. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará.